Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Estamos em uma jornada de sabedoria sobre o livro de Provérbios. A cada dia o Senhor tem nos dado mais conhecimento acerca desse livro e o Espírito Santo tem nos direcionado. Hoje chegamos ao 16º dia dessa jornada de 31 dias, porque são 31 capítulos. E se você não está lendo o capítulo todo de cada dia, você está perdendo conhecimento, você está perdendo instrução. Saiba que uma instrução de Deus pode mudar completamente a sua história e a história da sua família. Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 versículos, porque cada capítulo ele é riquíssimo, ele tem muitas lições, ele tem muitas instruções para nós. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês hoje essas 3 lições que o Espírito Santo colocou no meu coração. A primeira lição está no capítulo 16, versículo 1. Está escrito assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quem testifica? No original aqui essa resposta significa testificar. Quem é? É Deus. Então aqui nós aprendemos que Deus ele responde. O nosso Deus ele tem respostas para nós. Eu lembro que Elias lá no Monte Carmelo, ele clamou a Deus. Na verdade, ele fez um desafio aos profetas de Baal. Eram 450. Contra ele apenas. E o Elias, ele disse o seguinte, o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal clamaram, se retalharam com facas e não houve resposta. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias mandou que enchessem o altar de água e até colocaram água em volta do altar, em uma vala. E quando Elias clamou ao céu, houve uma resposta de um Deus que é infinito, ou seja, ele tem infinitas formas, maneiras de nos responder. Ele pode responder através de um sonho, de um sinal, de uma palavra, de alguém que ele pode usar. Ele pode responder através de um sentimento. Deus tem múltiplas formas de falar. Ele é infinito. Ele não se restringe, ele não se limita. Sábio é entender que Deus ele responde. E não no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, mas ele nos responde. Pode ter a certeza disso. E também não podemos esquecer que o silêncio de Deus é resposta para você e para mim. Então, ser sábio é entender que você faz planos, mas quem dá a resposta é Deus. Não é pecado fazer planos, mas você não pode esquecer que ser sábio é esperar a resposta do céu, a resposta de Deus para qualquer questão que você tiver. Não importa qual é a pergunta, Deus tem a resposta. E mesmo quando ele se calar, isso também é uma resposta para você. Talvez você diga, mas eu já orei, eu já pedi, eu já fiz um propósito, eu já fui para monte, eu já jejuei, eu estou pedindo uma resposta e Deus não me responde. O que eu devo fazer? Continuar esperando até que a resposta venha. Sabe por que às vezes Deus não nos responde? Porque não estamos preparados para algumas respostas que ele nos dará. Às vezes, Deus está preparando você para a resposta que Ele já tem para você. Sábio é esperar a resposta de Deus. Segunda lição de hoje. O Deus que responde é a primeira. Segunda lição, o Deus que conduz. No capítulo 16, versículo 9, está escrito assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou Ele dita o ritmo, ou Ele conduz você. Recordo-me que o povo de Israel estava no deserto. E durante o dia, Deus enviou uma nuvem que guiava o povo e também refrescava o povo naquele calor escaldante. E à noite a temperatura baixa no deserto. E ela pode ir a 0 ou abaixo de 0. Então Deus enviava uma coluna de fogo para guiar e aquecer o povo naquele deserto. Ou seja, Deus tem condução para nós. Deus quer conduzir você. Mas muitas vezes não somos sábios. Muitas vezes nós deixamos que o orgulho, que a soberba, que a nossa autossuficiência fale mais alto. E não queremos permitir que Deus nos conduza. Mas Ele quer conduzir a sua vida. Ele quer dirigir os seus passos. A palavra do Senhor também nos ensina que, no tempo de Josué, a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, ela ia na frente. Por quê? Porque ela ia conduzindo o povo não sabia o caminho, e a presença de Deus, representada pela arca da aliança, ia na frente, conduzindo. Isso é ser sábio, é deixar Deus conduzir a sua vida em todas as situações, em todas as circunstâncias, para que assim você demonstre dependência dele. É sábio depender da condução de Deus.
Às vezes você entra dentro de um transporte, seja um avião, seja um ônibus, seja um carro, seja um trem. Você não sabe se aquela pessoa está bem, se ela irá conduzir você da melhor forma possível. Mas você confia, você embarca, você entra naquele veículo e você se permite conduzir por aquela pessoa que você talvez nunca tenha visto na vida e talvez nunca mais verá. Mas por que não confiar no Deus que te formou desde o ventre? Por que não permitir que Ele conduza a sua vida? Alguém que nunca erra, que é perfeito e que quer o melhor para você. Deixa Ele conduzir o seu relacionamento conjugal, deixa Ele conduzir você no seu trabalho, deixa Ele conduzir você na criação dos seus filhos, deixa Ele conduzir você na vida profissional, deixa o Senhor lhe conduzir. Ah, mas como que eu vou entender como Deus irá me conduzir? Muitas vezes você não vai entender o que está acontecendo, mas pode ter a certeza, quando Deus quiser falar com você e conduzir a sua vida, você vai entender você. E terceira lição de hoje, o Deus que responde é o Deus que conduz e é o Deus também que decide. Capítulo 16, versículo 33, está escrito assim, ó: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Senhor. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, o médico falou que não tem mais jeito, a medicina chegou ao limite, e Deus agiu e a pessoa foi curada milagrosamente. E a pessoa experimentou algo extraordinário e sobrenatural. Porque quem decide a vida e quem decide a morte é Deus. Pessoas que já passaram por gestações delicadas, complicadas, mas o bebê está aí. Ó. Por quê? Porque Deus decidiu que aquela pessoa iria viver. Mas há casos também que Deus decide levar. Ou seja, a decisão é dele. Ele decide. Permita que Deus dê a última palavra na sua vida. O voto de Minerva é dele, tem que ser dele. Certa vez eu ouvi o caso de um irmão que o escritório dele disse, olha, nós vamos processar tal empresa. E de fato eles tinham direito, porque a empresa não prestou serviço da forma como eles haviam acordado. E o advogado, ou melhor, os advogados da empresa daquele irmão disseram, olha, é causa ganha. Eles não prestaram o serviço que nós contratamos. E antes desse irmão, ele então assinar a minuta extrajudicial, ele consultou um outro advogado amigo dele. E o amigo virou para ele e falou, olha, 100% de chance de você ganhar. É causa ganha. E ele falou, tá certo, mas eu vou orar ao Espírito Santo. Eu vou perguntar a Deus. Deixa Deus decidir essa causa. E ele orou e Deus falou assim com ele através do Espírito Santo. Você vai ganhar, mas vai perder. Ou seja, que ele iria se desgastar, ele iria perder tempo, aquilo ali iria sugar a energia dele, ele teria que lidar com aquela pressão de um julgamento. E o Espírito Santo falou com ele, ao invés de você entrar numa briga, por que você não me pede para abrir uma outra porta que vai trazer provisão para você? Porque ele pensou, vai entrar um dinheiro, eu estou precisando, a empresa não prestou o serviço que ela deveria prestar. Ou seja, ele estava dentro do direito dele. Não estou dizendo que você não pode recorrer à justiça para buscar os seus direitos, não é isso. Eu estou dizendo é que Deus que precisa decidir. Consulte a Deus. Muitas vezes você está entrando em brigas, em questões que você não deveria entrar. E o seu Deus, ele é o Jeová Jirê, ele é o Deus da provisão. Certa vez, o profeta Samuel ele foi à casa de Jessé. Você deve conhecer a história. E ali ele foi para decidir quem seria o próximo rei. Quando Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, se apresentou, Samuel pensou, está perante o Senhor o seu ungido. E imediatamente a voz do Senhor falou com Samuel, não é esse o escolhido. E ali nós sabemos, nós conhecemos a história, que o escolhido, aquele que Deus decidiu, foi o Davi. Se a decisão dependesse da aparência, Samuel teria escolhido Eliabe. Mas como Deus é que decide, e muitas vezes nós julgamos pela aparência e acabamos errando e nos equivocando, é necessário que Deus decida. Você deve lembrar também de uma situação onde Ló, ele escolheu as campinas do Jordão, e era como o jardim do Senhor. Se ele tivesse orado a Deus, Deus lhe daria uma outra direção. Mas ele decidiu, ele escolheu. Ele não esperou uma resposta de Deus. Ele não deixou Deus conduzi-lo. E ele não deixou Deus decidir para qual lugar ele deveria ir. E nós conhecemos a história. Ló só teve prejuízo. Por fim, ele perdeu a esposa, além de ter perdido todos os seus bens. Bom, é sábio você esperar a resposta de Deus, deixar que o Senhor lhe conduza e permitir que Ele decida o que tem que ser feito na sua vida. Quando eu espero a resposta de Deus e deixo o Senhor me conduzir,
e aceito a decisão dele para a minha vida, porque ele sabe o que é melhor para mim. Não sei quais serão os desafios no meio do caminho, mas eu tenho a certeza que o Senhor estará comigo durante todo o trajeto. E você também precisa ter essa certeza. Deus, ele é infinito. Ele pode responder na hora que ele quiser, ele pode conduzir você da forma como ele quiser e ele pode decidir como quiser. Sábio é aguardar a resposta de Deus, deixar que Deus lhe conduza e aceitar o que ele decidir. Isso é ser sábio, é você esperar a resposta de Deus, é você deixar que ele conduza a sua vida e você aceitar a decisão que vier do céu para você. Não questione, não vire as costas para Deus, porque ele não fez da forma como você gostaria que ele fizesse, mas entenda que há um Pai no céu que está olhando para você e que sabe o que é melhor para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família ou para qualquer área. Guarde essa palavra no seu coração e até amanhã em mais uma mensagem de sabedoria nessa jornada pelo livro de Provérbios durante o mês de julho.